Fala pessoal, dando sequência ao nosso estudo em resumos rápidos, capítulo 6, Sistema de Saúde. Bom, o que esse capítulo 6 ele traz? Primeiro, Declaração Universal do Direito Humano, que diz: todas as pessoas nascem livres, iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão, consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Isso gera reflexo ao nosso atendimento de saúde, em que todos têm direito à plenitude de saúde. A OMS já entende que saúde não é somente ausência de doença, mas a pessoa está inserida de uma forma positiva em seu meio biopsicossocial, ter acesso ao lazer, à cultura, ao trabalho, se sentir pertencente a uma comunidade. E vamos lá, começando um pouquinho sobre a história, né? Passamos por diversos conflitos políticos e ideológicos no século XX, e várias influências dessa ideologia política na rede de saúde mental, que é o nosso foco de estudo. E isso trouxe importantes mudanças na nossa prática psiquiátrica, saindo desde o extremo da manicomialização, em que a gente segregava esse paciente em manicômios, até a completa desinstitucionalização forçada, em que pacientes que às vezes não tinham condição, suporte social de ser retirado do ambiente institucional, acaba entrando em uma situação de vulnerabilidade social, condição de rua ou até mesmo desassistência. Enfim, o desenvolvimento médico-científico avançou muito frente à doença mental. Remédios mais eficientes, o acesso à equipe multidisciplinar, isso trouxe uma grande diferença. E o estigma tem sido alvo de uma luta constante para a conscientização da família e da sociedade para o acolhimento desse paciente. Redes multidisciplinares surgiram, trazendo a integração de diferentes disciplinas, como a sociologia, a psicologia, a filosofia, a enfermagem, a assistência social, tudo com o objetivo da melhor melhora do nosso paciente. A função da psiquiatria ainda é ímpar, né? Ela deve prevenir, diagnosticar, tratar as doenças comportamentais. Limitação da psiquiatria ao cuidado vai ser principalmente frente à sobrecarga, que o psiquiatra também não seja o responsável por toda a amplitude do bem-estar físico-social desse paciente, sendo que tem a obrigação e a função dos legisladores, dos políticos, dos assistentes sociais, dos psicólogos. Então, devemos trabalhar em conjunto, evitando essa sobrecarga. E por isso que no Brasil, do final do século XIX para o século XX, passou por mudanças muito significativas, desde a abertura do hospital asilar, né, com o objetivo somente de segregação, até a quebra deste modelo e surgindo o extremo oposto da desinstitucionalização forçada, né? Em que antes o papel do psiquiatra era único, indivisível, ele é como responsável absoluto, né, da melhora deste paciente, trazendo inclusive um certo autoritarismo frente ao que deveria ou não para esse paciente, e que foi até alvo de críticas sobre questões políticas e de segregação social, ao extremo escanteio do psiquiatra frente ao paciente ter a possibilidade de uma melhora somente pela organização social, cura pela palavra, ou mesmo o respeito daquele jeito de existir, mesmo ele fora da realidade, sofrendo e fazendo os outros sofrerem. Então, frisando, né, essa transição entre século XIX para século XX, agora o século XXI, tentando buscar um caminho do meio, é de fundamental importância a formação de saúde mental para profissionais que não são ligados necessariamente à psiquiatria. Tentar valorizar a visão do assistente social, do enfermeiro, do psicólogo, porque pela média de vários olhares vamos conseguir que o paciente estabeleça a melhor melhora, mas que com a seguinte lembrança da importância da ideia médica, da ideia psiquiátrica no tratamento. Porque o médico é que tem o estudo principal do diagnóstico, prognóstico e estratégias medicamentosas, todos tendo seu papel na melhora do nosso paciente. E aí, trazendo um pouquinho sobre a questão da OMS, direitos e obrigações, ela diz que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Os direitos das pessoas com transtornos mentais são
análogos ao direito de todas as pessoas. Tem direito ao cuidado, ao tratamento de alta qualidade, deve ser protegido contra a discriminação e o tratamento desumano. A obrigação dos governos, conforme as normas internacionais, é de garantir políticas públicas e práticas que protejam pessoas em vulnerabilidade e de isolamento social. E tema que sempre cai em prova é relacionado às atenções. A atenção básica ou primária vai ser o primeiro nível de atenção à saúde, que vai incluir as ações individuais ou coletivas de promoção, prevenção, proteção, frente às doenças e os diagnósticos. O tratamento, reabilitação e manutenção da saúde como forma secundária, tá? Como uma forma de apoio. A porta de entrada principal do SUS é a atenção primária e vai ter conexão com toda a rede. Já a atenção secundária ou de média complexidade, ela vai ter o objetivo principalmente no tratamento. São serviços especializados ambulatoriais. Ela pode até trabalhar também de forma secundária, prevenção e reabilitação, mas aqui é a aplicação de tecnologia de densidade intermediária. Ela vai ser um hub entre a primária e a terciária. O objetivo é tentar tratar essa doença antes que ela se instale, ou então, pelo menos, deixar essa doença estável para que a atenção terciária faça o segmento da parte sequelar. Então, são atendimentos principais aos problemas de população que requerem uma especialização, mas recursos de média tecnologia. Já a atenção terciária, a um ponto que a doença se agravou muito ou está numa situação sequelar e que precisa de uma abordagem ainda mais especializada, são procedimentos de alta tecnologia e alto custo. Vai ser integrado aos outros níveis e vai incluir tratamentos de longa duração para manutenção, prevenção de recaídas, reduções de incapacidade. E aí as prevenções, que é sempre tema que gera confusão quanto às atenções. Podemos citar a prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. A prevenção primária é evitar que a doença instale. Já a prevenção secundária é a detecção precoce, tratamento efetivo, que a doença não se agrave. O objetivo é restabelecer a saúde o mais breve possível e minimizar sequelas. Já a prevenção terciária é a reabilitação propriamente dita. A doença já se instalou, mas como que eu posso minimizar os impactos dela? E, por fim, a prevenção quaternária são intervenções para evitar excesso no uso de intervenções médicas, evitando iatrogenia, principalmente, trabalhando o treino em todas as áreas. Vamos falar um pouquinho de Basaglia. Ele foi um líder carismático antipsiquiatra que questionou a existência da saúde mental. Para Basaglia, não existia a patologia psiquiátrica, e sim controle social, e por isso deveria ser extirpado. Ele promulgou a lei de número 180, na Itália, de 1978, conhecida como a Lei de Basaglia, promovendo a deshospitalização e tratamento comunitário. Basaglia veio no Brasil nessa época, contribuindo para a discussão sobre saúde mental, especialmente em congressos com o Instituto Brasileiro de Psicanálise e outros grupos e instituições, não valorizando a psiquiatria e os grupos médicos, e o que gerou grande mal-estar. Houve uma implementação de um projeto basagliano, com a Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, que utilizou o MNLA para introduzir práticas inspiradas na experiência de Basaglia, visando a desinstitucionalização e a reforma do cuidado de saúde mental no Brasil. Essa lei, ela proibia na Itália a construção de novos hospitais psiquiátricos e o uso dos existentes como divisões especializadas de psiquiatria. Também vetava a criação de divisões em hospitais gerais e o uso de divisões neurológicas ou neuropsiquiátricas para este fim, ou seja, desmontava, a retaguarda em internações para casos graves. E até inspirado um pouco sobre a questão de Basaglia, a Lei 10.216, ela traz, em 2001, várias inspirações voltado à desinstitucionalização. Em alguns pontos houve uma evolução, como a questão do direito dos portadores de transtornos mentais, que foi muito bem frisado. Por um outro lado, ainda há resquícios sobre a necessidade de desinstitucionalização a quase a qualquer custo, trazendo, inclusive, sobre situações de somente exceção da internação, os tipos de internação também, de voluntária, involuntária e compulsória, quando outros meios mostraram ineficazes, e aí acaba sendo um termo também muito vago, porque o quanto que a gente vai medir essa eficácia ou não de um determinado tratamento ou não, isso então acabou o conceito vago no direito, gerando uma situação bastante insegura, Enfim,
mas a Lei 10.216, ela tem preferência por serviços comunitários, estabelecendo que a pessoa deve ser tratada no serviço próximo da casa dela, de saúde mental, e reforçou a desinstitucionalização e a integração social. A indicação de internação, como eu até já citei, vai definir que a internação só pode ser indicada quando os recursos extra-hospitalares mostrarem insuficientes para atender a necessidade do paciente. Um conceito jurídico aberto, e isso acaba gerando também uma situação de interpretação delicada. Ele traz proteção contra internações indevidas, né, maravilha, inclusive com a notificação ao Ministério Público, evitando os excessos. As internações compulsórias podem ser indicadas, né, por médicos juntamente com a justiça, como eu já até falei em outras oportunidades, né, a internação compulsória é um ato jurídico, né, em que o juiz determina a internação da pessoa doente mental, e que, inclusive, ela só pode ser desinternada com a autorização do juiz. Bom, do capítulo 6, o recado que eu gostaria de dar é este. O que tiver de dúvidas, comentários, curtem, comentem, compartilhem.